Irmãos, o que eu vou compartilhar agora vai mexer com você, porque essa profecia de Apocalipse 11 não é apenas um aviso sobre o futuro distante. Ela pode estar prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. Você já ouviu falar das duas testemunhas do Apocalipse? Elas não são personagens comuns. Elas são figuras centrais no plano final de Deus para a humanidade. E a pergunta que não quer calar é: elas já estão entre nós? Pode parecer chocante, mas o relógio profético aponta para essa possibilidade. E a Bíblia nos dá pistas claras sobre isso. Fica comigo até o fim, porque você vai entender por que essa revelação é mais urgente do que nunca. A profecia das duas testemunhas está em Apocalipse capítulo 11, e o próprio Deus diz: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Apocalipse 11:3. Essa não é uma profecia simbólica comum. Não estamos falando de uma visão alegórica isolada. Estamos falando de um evento literal, com data marcada e com impacto global, que vai acontecer durante os dias finais da humanidade antes da volta de Jesus. É nesse tempo que o anticristo já estará em plena atividade, enganando o mundo, e Deus vai levantar essas duas testemunhas como vozes solitárias da verdade. Mas veja que interessante. O texto bíblico diz que elas profetizam vestidas de pano de saco. Isso nos remete imediatamente ao estilo dos antigos profetas do Antigo Testamento, como Elias, como Jeremias, homens que não vinham com palavras doces, mas com mensagens de confronto, de arrependimento, de juízo e de santidade. Pano de saco na Bíblia representa luto, arrependimento, tristeza pelo pecado. Ou seja, essas testemunhas vêm para anunciar que o tempo da decisão chegou. Elas não vão agradar plateias, não serão populares, pelo contrário, serão odiadas, mas serão cheias do Espírito Santo e autorizadas por Deus para confrontar o mundo em um momento de trevas e engano. Agora pense comigo. O mundo já está preparado para isso. Nunca antes vimos tanta polarização espiritual. Nunca antes houve tanta confusão entre o certo e o errado. A voz profética verdadeira está sendo silenciada, ridicularizada e substituída por mensagens rasas, interesseiras e politicamente corretas. Isso é o que prepara o palco para que essas duas testemunhas se levantem. Duas vozes contra o sistema, duas colunas no meio do caos. Mas quem são elas? A Bíblia não revela o nome diretamente, mas deixa pistas. Alguns estudiosos creem que podem ser Moisés e Elias, pois foram os únicos a aparecer com Jesus na transfiguração e por causa dos milagres semelhantes que realizam, como pragas e fogo do céu. Outros acreditam que são duas novas figuras, profetas levantados especialmente para esse tempo, como João Batista foi em seu tempo. O que importa é que elas são duas pessoas reais, com um chamado específico, um tempo determinado e um impacto mundial. Agora repare num detalhe. Elas profetizam por 260 dias, ou seja, 3 anos e meio. O mesmo período em que o anticristo reina com total poder, segundo Daniel e Apocalipse. Isso significa que as testemunhas estarão ativas no momento mais escuro da história da humanidade, quando os sistemas de controle global já estiverem em pleno funcionamento. Quando o sinal da besta já estiver em vias de ser implementado. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade, uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus, e ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. E quando a perseguição aos verdadeiros cristãos for uma realidade. E mais, elas estarão em Jerusalém. A Bíblia diz que seus corpos ficarão estirados na cidade onde o Senhor foi crucificado. AP 11:8. Isso nos dá uma localização clara. Elas não estarão escondidas. Elas estarão falando ao mundo, provavelmente sendo transmitidas em tempo real,
por todos os meios possíveis, e o mundo vai odiá-las, porque quem ama o pecado odeia a verdade. Elas serão vistas como terroristas espirituais, causadoras de pragas, bloqueadoras do progresso. Mas, aos olhos de Deus, elas são suas testemunhas fiéis. Irmão e irmã, por que você precisa saber disso agora? Porque tudo indica que essa geração verá isso se cumprir. Nunca estivemos tão próximos. O cenário político, espiritual e até climático do planeta aponta para a convergência dos eventos profetizados. Os sinais do fim estão por toda parte. O rio Eufrates secando, Israel em guerra, o mundo clamar por um líder mundial, o avanço da inteligência artificial e controle global, tudo isso foi profetizado. E quando essas duas testemunhas surgirem, não será o começo da tribulação. Já estaremos no meio dela. Por isso, a pergunta que devemos fazer não é quem são elas, mas estou preparado para ouvi-las? Porque muitos que hoje se dizem cristãos, quando virem essas testemunhas profetizando, vão rejeitá-las, vão zombar, vão duvidar, porque o coração já está embotado. O espírito crítico, a frieza, o comodismo e a distração dos dias atuais são o que nos impedem de discernir a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus nos dias de hoje? Você tem sensibilidade espiritual para reconhecer quando Ele fala, mesmo que não seja da forma que você esperava? Porque essas duas testemunhas são, na verdade, o último aviso antes do fim. Elas são a trombeta final antes do juízo. Elas são a misericórdia de Deus se estendendo mais uma vez, para que todos tenham a chance de se arrepender. Mas depois delas, vem o silêncio. Depois delas, vem o fim. E se a contagem regressiva já começou? E se os 1260 dias já estão por iniciar? E se essas duas testemunhas já estão sendo preparadas neste exato momento, em algum lugar do mundo, para entrar em cena? Irmãos, quando falamos das duas testemunhas de Apocalipse 11, entramos num dos mistérios mais intrigantes e profundos de toda a profecia bíblica. Quem são essas figuras? São dois homens específicos que já viveram? Serão profetas ressuscitados? Ou representam algo maior, talvez um grupo, uma aliança, ou até mesmo uma manifestação sobrenatural da Igreja e de Israel? O fato é que essa pergunta não tem uma resposta simples, mas a Bíblia nos dá pistas poderosas. E ao entendermos quem são as duas testemunhas, entendemos mais sobre Deus, sobre o tempo que estamos vivendo e sobre a urgência da volta de Jesus. Comecemos pelo que está escrito de forma clara. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 4. Essa descrição não é nova. Ela remete diretamente a uma visão que o profeta Zacarias teve séculos antes. Em Zacarias 4, o profeta vê um candelabro de ouro com duas oliveiras ao lado, e quando pergunta ao anjo o que aquilo significava, ouve a resposta: estes são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias 4,14. Esses dois ungidos, literalmente chamados de filhos do óleo, representam homens cheios do Espírito de Deus, constantemente alimentando a luz do candelabro, que representa o testemunho de Deus na terra. E é exatamente essa a função das duas testemunhas do Apocalipse: sustentar a luz de Deus no momento mais escuro da história. Mas por que dois? A lei de Moisés exigia que toda a verdade fosse confirmada por duas testemunhas. Deus, sendo justo, segue esse princípio até mesmo no juízo. Assim como enviou dois anjos para julgar Sodoma e Gomorra, agora ele envia duas testemunhas para confrontar um mundo que rejeitou a verdade. E quem seriam essas pessoas? Há duas possibilidades que dividem estudiosos há séculos. A primeira e mais tradicional defende que as duas testemunhas são Moisés e Elias. E há muitos motivos bíblicos que fortalecem essa teoria. Primeiro, porque Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus na Transfiguração, Mateus 17, representando a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Segundo, porque os milagres que as duas testemunhas realizam são os mesmos que Moisés e Elias realizaram em seus ministérios terrenos. Elias orou, e o céu se fechou. Não choveu por 3 anos e meio. Moisés transformou água em sangue e trouxe pragas sobre o Egito.
Terceiro, porque Elias não morreu. Foi levado ao céu em um redemoinho. Segundo Reis 2. E Moisés, embora tenha morrido, teve seu corpo escondido por Deus, a ponto de Judas, verso 9, mencionar uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Isso sugere que ambos foram preservados por Deus para uma missão futura. A segunda teoria é que essas testemunhas não sejam personagens do passado, mas sim dois profetas que ainda surgirão, ungidos especialmente por Deus para esta missão nos dias finais. Ou seja, dois homens comuns, mas completamente entregues, consagrados, cheios do Espírito Santo e com autoridade profética jamais vista desde os tempos bíblicos. Eles podem já estar vivos hoje, podem já estar sendo preparados por Deus, longe dos olhos do mundo, como João Batista foi no deserto, até que chegue o tempo de se manifestarem. Ainda há uma terceira visão, menos aceita, que diz que as duas testemunhas não são indivíduos, mas representam grupos. Alguns dizem que são Israel e a Igreja, outros que são os judeus messiânicos e os gentios convertidos. E há até quem veja neles uma figura da Igreja fiel em contraste com a Igreja apóstata. É possível? Sim, até certo ponto. Afinal, na linguagem profética, símbolos carregam múltiplos sentidos. Porém, essa teoria enfrenta uma dificuldade. Apocalipse 11 é extremamente específico ao dizer que elas profetizam, são mortas, seus corpos ficam expostos e depois ressuscitam e sobem ao céu diante dos olhos do mundo inteiro. Isso aponta fortemente para dois indivíduos reais, literais, visíveis, com uma atuação concreta e pública. Agora, uma questão prática e urgente. Como o mundo vai reagir quando essas testemunhas surgirem? A Bíblia diz que elas serão odiadas. O mundo vai rejeitá-las, zombar, perseguir e até celebrar a morte delas como um feriado global. Apocalipse 11:10 diz: Os que habitam sobre a terra se alegrarão sobre eles e se regozijarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. O que isso revela? Revela que as duas testemunhas vão confrontar o pecado, expor a verdade, desmascarar o anticristo e denunciar a apostasia. Elas não terão medo. Elas não serão populares. Elas não estarão buscando curtidas nem seguidores. Serão homens cheios de fogo, como Elias no Monte Carmelo, como Moisés diante de Faraó e como João Batista, que enfrentou Herodes. E o mundo, que prefere a mentira à verdade, vai rejeitá-los, vai persegui-los, vai matá-los. Mas Deus não permitirá que isso seja o fim. E aqui entra algo profundo. Você está preparado para reconhecer essas testemunhas? Porque talvez elas já estejam sendo levantadas. Talvez estejam surgindo agora, neste momento, em meio ao caos mundial, em meio às guerras em Israel, ao avanço do controle global, à preparação para o terceiro templo, ao esfriamento espiritual das igrejas. Talvez Deus esteja, neste momento, despertando corações que vão se tornar essas vozes de confronto. Mas se hoje você resiste à verdade, se você rejeita a correção, se você despreza o arrependimento e ignora o chamado à santidade, como você vai reconhecer a voz das testemunhas de Deus quando elas aparecerem? A nossa sensibilidade espiritual precisa ser restaurada agora. Não podemos deixar para discernir a verdade só quando for tarde demais. E se for mesmo Moisés e Elias? E se for dois homens comuns que vão surpreender o mundo inteiro com a unção profética que carregarão? Seja como for, a Bíblia garante: eles virão, e quando vierem, será o início do fim. Um fim que não será silencioso. Um fim cheio de sinais, confrontos e milagres, mas também de misericórdia para quem quiser ouvir. Irmãos, existe algo no Apocalipse que deixa muita gente em choque quando descobre. O ministério das duas testemunhas não será indefinido, nem simbólico. Ele tem data exata para começar e terminar. E esse tempo já está determinado no céu. A profecia diz que elas profetizarão por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Agora pare e pense comigo. O que isso significa? Isso quer dizer que,
quando elas entrarem em cena, o relógio profético do fim dos tempos já estará em contagem regressiva. E quando os 1260 dias terminarem, coisas impressionantes vão acontecer, incluindo a morte das testemunhas, sua ressurreição pública e o início do juízo final. Mas vamos com calma. Primeiro, observe o que está escrito em Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essa não é uma expressão simbólica, é literal. Deus especifica com precisão cirúrgica o tempo do ministério dessas testemunhas. 260 dias, que no calendário profético equivale a 42 meses, ou 3 anos e meio. Exatamente como o período em que o anticristo exercerá domínio pleno sobre o mundo. E aqui já temos um ponto de revelação fortíssimo. O tempo da atuação das duas testemunhas é o mesmo tempo da tirania do anticristo. Em outras palavras, enquanto o anticristo reina com engano, elas profetizam com verdade. Enquanto ele tenta silenciar a palavra de Deus, elas são a palavra viva, clamando nas ruas. Enquanto o mundo se curva diante da besta, elas confrontam o sistema e chamam ao arrependimento. Isso mostra que, mesmo nos dias mais sombrios, Deus ainda envia mensageiros. Deus ainda estende sua misericórdia. E por que 3 anos e meio? Qual o significado profético disso? Esse período aparece repetidas vezes nas Escrituras, especialmente em contextos de perseguição, juízo e resistência espiritual. Lá em Daniel 7:25, encontramos a mesma referência em linguagem profética. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo, era o jeito hebraico apocalíptico de dizer 3 anos e meio. Agora veja comigo. Daniel profetizou isso séculos antes de João escrever o Apocalipse. Isso mostra que as Escrituras se conectam, se confirmam e apontam para um mesmo evento. Um tempo de domínio maligno, mas também de resistência santa. E as duas testemunhas são o símbolo máximo dessa resistência. No livro de Apocalipse 13:5, o tempo é mencionado novamente, agora referindo-se ao próprio anticristo. E foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. De novo, 42 meses, eximo 3 anos e meio, eximo 1260 dias. É o mesmo período. Então veja a imagem completa. Durante esse tempo, o mundo estará debaixo de um governo satânico, com leis contrárias à palavra de Deus, perseguição religiosa, controle total. E no meio de tudo isso, 2 vozes se levantarão com a autoridade do céu. Elas vão declarar o juízo que está vindo, vão realizar milagres, vão interromper chuvas, vão ferir a terra com pragas, e tudo isso será registrado pelas câmeras, noticiado ao vivo, compartilhado em redes sociais. E você pode imaginar o nível de ódio que isso vai gerar? A Bíblia diz que ninguém poderá matá-las durante esse tempo. Elas estarão protegidas por Deus, e qualquer um que tentar atacá-las será consumido pelo fogo que sai da boca delas. Isso pode ser literal ou simbólico. O fato é que o poder que carregam será tão real, tão visível, que ninguém poderá pará-las até que se complete o tempo estabelecido por Deus. E quando esse tempo terminar? Apocalipse 11:7 é claro. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Ou seja, a morte delas não é uma derrota, é uma permissão. Só acontece quando o tempo profético se cumpre. Isso mostra algo muito importante para mim e para você. Ninguém morre antes da hora se estiver debaixo da vontade de Deus. Nenhum filho de Deus é tirado deste mundo fora do tempo que o Pai determinou. E com essas duas testemunhas, isso se cumpre de forma pública e poderosa. Agora reflita comigo. Se elas profetizarão durante a grande tribulação, e se esse tempo já está se aproximando, será que o mundo já está sendo preparado para recebê-las ou para rejeitá-las? Olhe ao seu redor. Veja os sinais do fim. A guerra em Israel,
A busca por um líder mundial que una as nações, o avanço da tecnologia que permite controle absoluto, o enfraquecimento da igreja, o esfriamento do amor, o aumento das catástrofes naturais. Tudo isso está em Apocalipse. Tudo isso é parte do cenário onde essas testemunhas vão aparecer. E mais, o mundo já está sendo ensinado a odiar a verdade. Já existe uma preparação cultural para cancelar, ridicularizar e atacar tudo o que confronta o pecado. O palco está sendo montado para que, quando as testemunhas surgirem, o mundo inteiro diga: esses são os vilões. Mas aos olhos do céu, elas serão os heróis da fé, os últimos profetas antes do retorno glorioso de Cristo. E por que isso importa para nós agora? Porque se o tempo delas é de 1260 dias, e se a profecia já está se alinhando, então a contagem regressiva já começou. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que o relógio profético está correndo. E quanto mais ele avança, mais perto estamos da volta de Jesus, do arrebatamento, do juízo final. E mais, talvez você não vá ver essas duas testemunhas com seus próprios olhos. Talvez sim, mas o fato é que você já tem o testemunho da palavra, o Espírito Santo, os sinais visíveis no mundo ao seu redor. Não espere as duas testemunhas aparecerem para começar a se arrepender, buscar a Deus e viver com santidade. Quando elas surgirem, será o tempo da última chance. Irmãos, preparem o coração, porque o que vamos ver agora vai além do que a maioria das pessoas está pronta para aceitar. As duas testemunhas do Apocalipse não são apenas pregadores corajosos. Elas são instrumentos de juízo divino. Deus vai revesti-las com autoridade sobrenatural jamais vista nos tempos modernos, algo que vai abalar governos, desestabilizar sistemas e provocar pânico nas nações. E tudo isso será transmitido diante das câmeras do mundo inteiro. O texto de Apocalipse 11, 5, 6 diz: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Você consegue imaginar isso acontecendo hoje? Imagine duas pessoas em pleno centro de Jerusalém, declarando pragas, interrompendo chuvas, soltando fogo da boca, tudo diante de um mundo que já rejeitou a verdade. Isso não é fantasia, é profecia. Está escrito e vai se cumprir. E isso nos mostra que Deus não vai mais falar apenas com palavras brandas. Ele vai falar com juízo. Mas de onde vem tanto poder? A Bíblia responde: Deus lhes dá esse poder. Elas não fazem nada por vontade própria. Cada ato delas é respaldado pelo céu. Elas são como Moisés diante de Faraó, como Elias diante de Acabe. E não é coincidência que os milagres que elas realizam sejam os mesmos que Moisés e Elias realizaram. Veja os paralelos. Elias orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. 1 Reis 17. Moisés transformou as águas do Nilo em sangue e lançou pragas sobre o Egito. Êxodo 7:12. Elias invocou fogo do céu sobre soldados enviados para prendê-lo. Moisés enfrentou o governante mais poderoso da época com sinais sobrenaturais. Essas testemunhas, então, não apenas imitam esses profetas, elas carregam o mesmo espírito e poder enviados para um tempo muito mais intenso, os dias finais da terra. E o que isso significa? Que os milagres de julgamento que antes eram restritos a uma nação, como o Egito, agora serão globais. E mais, elas poderão liberar esses juízos quantas vezes quiserem, como diz o versículo. Isso é assustador para quem está do lado errado, mas é um alerta de misericórdia para quem ainda tem ouvidos espirituais. Agora imagine as manchetes. 2 figuras misteriosas fazem secar os céus sobre o Oriente Médio. Águas do Rio Jordão se tornam sangue após discurso apocalíptico. Cidades atingidas por pragas inexplicáveis. Incêndios saem da boca de pregadores em Jerusalém. Conselho de Segurança da ONU se reúne para lidar com ameaça religiosa global. A mídia vai chamá-las de terroristas. Os governos vão acusá-las de bioterrorismo.
Especialistas vão dizer que é tecnologia, holograma, conspiração. Mas os que conhecem a palavra saberão. Isso foi profetizado. E muitos vão crer. Outros vão resistir. Mas ninguém poderá ignorar. E o mais impressionante, durante todo esse tempo, elas estarão completamente protegidas. A Bíblia diz que se alguém tentar atacá-las, morre. Isso revela que Deus não apenas dá poder, mas também proteção total. Enquanto a missão delas não se cumprir, nada poderá tocá-las. Nem bombas, nem balas, nem governos, nem Satanás. Isso é tremendo, e aqui temos uma lição preciosa para nossas vidas. Quem anda debaixo da vontade de Deus, com o propósito alinhado ao céu, está guardado, até que sua missão se cumpra. Irmão, irmã, talvez você não tenha sido chamado para lançar fogo ou parar a chuva, mas se Deus te chamou para orar, evangelizar, interceder, criar seus filhos na palavra, manter-se santo num mundo corrupto, então o céu está te guardando. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, enquanto você estiver no centro da vontade de Deus. Agora, pense no impacto que esse poder das testemunhas terá sobre o mundo. Por 3 anos e meio, o planeta vai testemunhar algo que nunca aconteceu antes. Enquanto o anticristo tenta unificar o mundo sob um falso evangelho de paz e progresso, essas duas testemunhas vão destruir essa narrativa com fogo, seca e juízo. Elas vão confrontar diretamente os poderes políticos, religiosos e econômicos da besta. E o que mais vai incomodar? Elas não vão morrer. Vão parecer invencíveis. Durante 1260 dias, serão como colunas inabaláveis em Jerusalém, enquanto o mundo ruge de ódio. É como se Deus estivesse dizendo: a minha palavra permanece, mesmo que o mundo inteiro queira silenciá-la. Mas e quando esse tempo acabar? E se esse poder um dia parecer falhar? A Bíblia diz que, quando o tempo profético se completar, Deus permitirá que a besta as mate. Mas não antes. E até isso será parte de um plano maior, porque mesmo a morte delas será um testemunho, e depois da morte virá a ressurreição. Mas esse é o assunto do próximo tópico. Por enquanto, o que você precisa saber é: essas testemunhas vêm com poder, com autoridade, com fogo, com pragas, com confrontos, com santidade. E não estarão preocupadas com a aprovação humana. Elas vêm como trombetas vivas, soando alto no coração da terra. E aí eu te pergunto, será que você suportaria ouvir uma palavra dessas hoje? Será que seu coração está pronto para a verdade nua e crua de Deus? Ou será que você, como muitos, acabaria rejeitando essas testemunhas por não suportar a luz que elas carregam? Irmãos, o que vamos ver agora é de partir o coração, e ao mesmo tempo é uma das maiores lições espirituais de todo o Apocalipse. Como é possível que duas testemunhas tão poderosas, invencíveis durante 3 anos e meio, cheias do Espírito Santo, protegidas por Deus, capazes de parar o céu, lançar pragas e fazer fogo sair da boca, acabem morrendo? E mais, assassinadas pela besta, diante dos olhos do mundo. E com a morte celebrada como uma vitória global. Isso parece contraditório, não é? Mas é aqui que Deus revela um princípio profundo. Mesmo a morte dos seus escolhidos pode ser parte de um propósito maior. A Bíblia diz em Apocalipse 11:7: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Repare bem no início desse versículo. Quando acabarem o seu testemunho. Ou seja, não é a besta que decide matá-las. É Deus quem encerra a missão. A morte delas não é um fracasso, é o encerramento de um ciclo. É como se o próprio céu dissesse: vocês cumpriram o que eu mandei. Agora, venham para casa. Irmão e irmã, isso nos ensina algo precioso. Ninguém parte deste mundo antes da hora se estiver nas mãos de Deus. Nenhuma perseguição, nenhuma ameaça, nenhuma força do inferno pode tocar alguém que ainda está cumprindo o propósito divino. E quando Deus permite que o justo morra, é porque até na morte há uma mensagem sendo pregada. Mas a pergunta que fica é: por que Deus permitiria que elas morressem assim, diante do mundo todo, sendo humilhadas, com seus corpos expostos nas ruas de Jerusalém, e ainda com o povo celebrando isso como se fosse Natal? Veja o que Apocalipse 11, 9 e 10 diz:
E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegrarão sobre eles, e festejarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Irmãos, que cena assustadora! O mundo todo vendo os corpos das testemunhas mortos, jogados na rua como lixo. Sem funeral, sem honra, sem luto. Pelo contrário, a terra inteira entra em festa. As redes sociais vão explodir com memes, piadas, comemorações. Presentes serão trocados. Será como uma paródia do Natal, mas com uma motivação demoníaca. E por que isso vai acontecer? Porque essas testemunhas incomodaram o mundo. Elas disseram a verdade. Elas desmascararam o pecado. Elas enfrentaram o sistema. E o mundo, em vez de se arrepender, preferiu odiá-las. A morte delas é, aos olhos do mundo, um alívio, mas aos olhos de Deus é uma semente. Lembra de Jesus? O povo também gritou: crucifica-o. Ele também foi zombado, humilhado, rasgado, exposto publicamente. Os líderes religiosos acharam que tinham vencido. O inferno achou que tinha calado a voz do Filho de Deus, mas a cruz não foi o fim, foi o início da vitória. Da mesma forma, a morte das 2 testemunhas não é o fim da história. É a preparação para o milagre mais poderoso que virá em seguida, a ressurreição. Mas antes da ressurreição, há o silêncio. 3 dias e meio em que os corpos ficam ali, no chão, câmeras transmitindo 24 horas por dia, manchetes estampando: o mundo venceu os fanáticos, comentários de alívio, alegria, escárnio. Será uma ilustração perfeita de um mundo que odeia a verdade, mas ama a escuridão. E sabe o que isso mostra? Que a humanidade não aprendeu com o passado, porque o mesmo Espírito que celebrou a morte de Jesus, que zombou dos profetas, que perseguiu os apóstolos, que queimou os cristãos nas arenas romanas, esse mesmo Espírito vai se manifestar de forma global nos dias das testemunhas. E aqui precisamos fazer uma pausa e refletir. Em que lado dessa história eu estaria? Porque, veja bem, não é apenas o anticristo que vai se alegrar com a morte delas. A Bíblia diz que os povos, tribos, línguas e nações também vão festejar. Ou seja, o problema não estará apenas no governo da besta, mas no coração da humanidade, que rejeita a correção, odeia o confronto e se recusa a se arrepender. Irmãos, se hoje você ainda se incomoda quando a palavra confronta o pecado, se você se fecha quando Deus chama para uma vida de santidade, então cuidado. Talvez você já esteja treinando seu coração para rejeitar as testemunhas também. E mais do que isso, talvez já esteja se acostumando com o mundo que celebra o mal e cancela os profetas. Deus está nos alertando, porque a morte das testemunhas será o último aviso antes da última chance. Depois disso, virá o que nenhum governo poderá evitar: a ressurreição, o arrebatamento público delas e o início do juízo final. Mas antes de chegar nesse momento glorioso, Deus permite que elas passem pela humilhação. Porque o sofrimento dos justos é muitas vezes a semente do arrependimento de muitos. Foi assim com Estevão, foi assim com os mártires, foi assim com o próprio Cristo, e será assim com essas 2 testemunhas. E aqui está a lição final desse tópico. A vida cristã verdadeira não busca glória agora. Ela carrega a cruz, fala a verdade, enfrenta a rejeição e, se necessário, morre pelo Evangelho. Mas a recompensa vem depois. A glória vem depois. A ressurreição virá. Irmãos, se até aqui a história das 2 testemunhas já mexeu com a sua fé, prepare-se, porque o que vem agora é de arrepiar a alma. Imagine comigo esse cenário. Os corpos das 2 testemunhas estão estirados em plena Jerusalém, exibidos como troféus pela besta. Por 3 dias e meio, a terra inteira festeja como se tivesse vencido Deus. As redes sociais estão cheias de vídeos, memes, comentários de zombaria. O clima é de carnaval, de libertação, como se o mundo dissesse: finalmente nos livramos desses fanáticos. Mas o que ninguém esperava é que Deus ainda tinha a última palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 11:11-12: E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles,
e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Irmão, irmã, o que é isso, senão o próprio dedo de Deus movendo a história diante das câmeras do mundo inteiro? Pense comigo. Por 3 dias e meio, Deus permite o silêncio. Os corpos apodrecem à vista de todos. Não há respeito. Não há luto. Apenas zombaria. Mas quando o mundo relaxa, quando a besta acha que venceu, quando o pecado parece ter calado a última voz de Deus, o céu sopra a vida. De repente, aqueles corpos sem vida começam a se mover. Os dedos tremem. Os olhos se abrem. Eles se levantam. E milhões de pessoas, que estavam assistindo ao vivo, sentem um pavor incontrolável. Um silêncio mortal cai sobre a terra. Não há mais festa. Não há mais piada. Só há uma verdade ecoando nos corações. Deus é real, e nós estamos do lado errado. Irmãos, isso não é simbólico, é literal. A Bíblia diz que todos verão. Essa ressurreição será pública, transmitida, registrada. Deus faz questão que o mundo veja, porque Ele está mostrando uma última vez: vocês não calaram a minha voz. Eu sou o Deus da vida, e nada, absolutamente nada, pode impedir meu plano. E então, algo ainda mais impressionante acontece. Uma voz do céu ecoa dizendo: Subi para aqui. E diante dos olhos dos seus inimigos, eles são arrebatados. Levantam voo em uma nuvem como Elias foi levado, como Jesus ascendeu após a ressurreição. E todos ficam olhando, impotentes, sem conseguir impedir, sem poder negar, sem ter como explicar. Sabe o que é isso? É Deus assinando o seu nome no final da história dessas testemunhas. É o selo de aprovação celestial. É o Pai dizendo: esses são meus. Eles falaram por mim, e agora eu os recebo em glória. Agora pare e pense: você já viu algo assim? A humanidade, com toda a sua tecnologia, seu poder militar, sua arrogância científica, completamente paralisada, sem reação, diante de 2 homens simples, cheios do Espírito Santo, que foram mortos, e agora ressuscitam e sobem aos céus diante de bilhões de pessoas. É como se o céu estivesse gritando: vocês zombaram da cruz, zombaram da palavra, zombaram dos profetas, mas aqui está a minha resposta. Mas não para por aí. Logo após esse arrebatamento vem um terremoto. Apocalipse 11:13 nos diz: E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Você consegue imaginar a sequência? 1. As testemunhas se levantam. 2. São arrebatadas em nuvem. 3. Um terremoto sacode Jerusalém. 4. 7.000 pessoas morrem. 5. A cidade entra em pânico. 6. Finalmente, alguns dão glória a Deus. Mas atenção, não é o mundo inteiro que se arrepende. A maioria segue endurecida, mas alguns, impactados pela cena, reconhecem que estavam errados, e talvez ali encontrem a salvação. Irmãos, esse momento é um divisor de águas, porque marca o fim da pregação profética. As testemunhas se foram. A mensagem foi dada. O tempo da misericórdia está se fechando. O céu começa a se mover com juízo, porque quem rejeita o último aviso escolhe enfrentar o justo julgamento. E aqui vai um ponto muito importante. Essa ressurreição pública é um espelho da ressurreição de Cristo. Assim como Jesus foi zombado, morto, exposto, mas depois ressuscitou e foi elevado ao céu, as 2 testemunhas passarão pelo mesmo processo. Isso mostra que Deus está repetindo a mesma história, para dar mais uma chance ao mundo de crer. Mas se mesmo depois de tudo isso, muitos ainda resistem, então não haverá mais desculpas. Porque Deus mostrou o céu, Deus falou, Deus sacudiu a terra, Deus ressuscitou mortos diante de todos, e ainda assim muitos não se renderam. E aí fica a pergunta: em que lado você estaria nessa cena? Estaria zombando com o mundo? Filmando, comentando, ironizando? Ou estaria com o coração tremendo, reconhecendo que a verdade venceu, que Deus falou, e que o tempo de decidir é agora?
Não espere ver esse milagre para crer. Creia antes. Arrependa-se hoje. Viva como uma testemunha, mesmo que o mundo te odeie, porque assim como essas duas testemunhas foram levantadas, protegidas, depois mortas e então exaltadas, assim também será com todo aquele que permanece fiel até o fim. Irmãos, depois de tudo o que vimos sobre as duas testemunhas, seus milagres, sua autoridade, a perseguição, a morte, a ressurreição e o arrebatamento público, fica uma pergunta urgente no nosso coração. O que Deus está tentando nos dizer através delas? Porque essas testemunhas não são apenas parte de uma narrativa apocalíptica. Elas são um grito de alerta do céu, uma última advertência antes que o juízo final seja derramado sobre o mundo. E a resposta é direta. Deus está dizendo que o tempo da misericórdia está acabando, que a chance de se arrepender ainda existe, mas não durará para sempre. O ministério dessas testemunhas é a confirmação profética de que o plano de Deus chegou ao limite, que a paciência divina está no fim e que a humanidade está prestes a colher o que plantou. Veja o que está escrito logo após a ascensão das testemunhas. O segundo ai passou. Eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 14, 15. Irmãos, isso é poderoso. O toque da sétima trombeta não é apenas o som de um novo evento. É o anúncio do fim da era presente. A era do domínio humano, a era da graça como conhecemos, a era da longa espera pela volta de Jesus. Agora o céu declara que os reinos deste mundo passam a pertencer a Cristo. É o início da manifestação visível do reino de Deus. E tudo isso acontece logo após o ministério das duas testemunhas chegar ao fim. Você percebe o peso disso? Essas testemunhas não são apenas profetas. Elas são marcos proféticos. Elas representam a última tentativa de Deus de despertar a humanidade adormecida. A última luz antes da escuridão total do juízo. A última chance de se posicionar do lado certo. E a mensagem delas é clara. O pecado será julgado. A verdade não será calada. O arrependimento ainda é possível. Mas o tempo está se esgotando. E aqui, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta séria. Você tem ouvido a voz de Deus ou tem ignorado os alertas? Porque a verdade é que as duas testemunhas são uma representação profética de tudo o que o céu tem feito até hoje. Deus sempre enviou mensageiros, sempre levantou vozes, sempre usou profetas, pregadores, pastores, evangelistas, pais, mães, irmãos, gente simples, mas cheia do Espírito, para dizer a mesma coisa: voltem-se para Deus antes que seja tarde demais. E sabe o que acontece quando a humanidade rejeita esses avisos? Juízo. Foi assim com Noé. Pregou por 120 anos e ninguém creu, até que veio o dilúvio. Foi assim com Ló. Avisou os moradores de Sodoma e Gomorra, mas zombaram dele, e veio o fogo do céu. Foi assim com Jesus. Chorou por Jerusalém, mas foi rejeitado. E anos depois a cidade foi destruída. Agora será assim em escala global. As duas testemunhas pregarão com fogo, poder e autoridade. Mas o mundo vai zombar, vai matá-las e vai comemorar. E então virá a resposta de Deus. Sabe o que é mais assustador? O texto diz que a humanidade vai dar glória a Deus após a ressurreição delas. Apocalipse 11, 13. Mas não por arrependimento sincero, e sim por medo. É um reconhecimento forçado. Tarde demais para alguns. Mas você que está aqui agora ouvindo esta mensagem, ainda tem tempo. Você ainda pode responder ao chamado da graça. Você ainda pode escolher o lado certo antes que a trombeta soe. E aqui está o ponto mais forte, irmão. A mensagem das testemunhas não é apenas sobre o fim, é sobre a decisão. A decisão que cada um precisa tomar enquanto ainda há tempo. Porque a Bíblia é clara. Depois do toque da sétima trombeta, não haverá mais arrependimento. Vem o juízo, vem a ira, vem o fim. Apocalipse 11, 18 resume tudo. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos,
para que sejam julgados, e para dares o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Irmãos, o juízo é real, e está chegando. Mas Deus, por amor, manda as duas testemunhas como o último apelo. Um apelo para o mundo, um apelo para a igreja, um apelo para você. E eu pergunto, você está preparado para reconhecer a verdade quando ela se manifestar? Você está disposto a ficar do lado de Deus, mesmo que o mundo te rejeite? Você está vivendo como uma testemunha de Cristo hoje? Ou está vivendo como se esse mundo fosse seu lar eterno? Chegou a hora de acordar, de se posicionar, de abandonar a mornidão espiritual, porque o tempo da neutralidade acabou. Ou você é selado por Deus, ou será marcado pela besta. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos por tua palavra que nos alerta, nos sacode e nos chama para a verdade. Obrigado pelas duas testemunhas, Senhor. Obrigado porque mesmo nos últimos dias, o Senhor ainda enviará vozes para despertar os corações adormecidos. Ajuda-nos a reconhecer a tua voz, a amar a verdade, a não resistir ao teu espírito. Que sejamos hoje testemunhas vivas do teu evangelho. Mesmo que sejamos rejeitados, mesmo que sejamos perseguidos, dá-nos coragem, santidade, ousadia. Prepara-nos, Senhor, para os dias que virão. Marca-nos com o teu selo. Guarda-nos da apostasia. Sustenta-nos na fé até o fim. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero ser tua testemunha. E não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e continue com a gente. Vamos juntos entender os sinais do fim e nos preparar, porque Jesus está voltando.